E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o Upgrade Guide do Laravel 6.0. Nós vamos fazer o upgrade da nossa versão do Laravel para 6.0, mas antes disso, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais que você vai estar um pouquinho mais perto de mim e vai acompanhar todo esse projeto muito mais de perto. Então vamos seguir em frente. Nesse vídeo de hoje a gente começa o nosso Upgrade Guide. Se você está acompanhando as novidades, você viu que já saiu a versão do Laravel faz alguns dias, então a gente já tem condições de fazer o upgrade no nosso projeto. A gente tem utilizado a versão 5.8, então a gente vai fazer o upgrade padrão, que é da versão 5.8 para a versão 6. E aqui eu estou dentro da documentação do Laravel, você pode ver aqui o endereço, se você quiser entrar direto, laravel.com/docs/6.0/upgrade, e aí você vai cair nessa mesma tela que eu estou aqui. Se em algum momento você entrar tiver um pouco diferente, provavelmente é porque você está assistindo esse vídeo muito depois da gravação, mas para quem está acompanhando mais ou menos aí na data de publicação, vamos em frente. Aqui a gente já tem, pessoal, logo de cara, o que o próprio Laravel diz para nós. Olha só, aqui a gente tem dois itens que eles têm um alto impacto de mudança. Então a gente tem um item que relaciona a autorização dos nossos resources e a gente tem strings e arrays relacionados aos helpers que o Laravel traz. Se você não sabe, o Laravel ele nos oferece uma série de métodos que são funções que a gente chama elas de helpers, que elas ajudam a gente no momento de desenvolvimento do código. Depois a gente tem vários outros itens aqui que vão dizer como é que vai funcionar as mudanças de médio impacto para o nosso projeto. Logo em seguida, a gente tem o tempo estimado do Upgrade Guide. Então aqui ele está dizendo que a gente vai levar 1 hora, e se a gente realmente levar essa 1 hora, o vídeo provavelmente vai ser fragmentado em mais de uma parte. Mas vamos em frente e vamos ver o que a gente precisa aqui, quais são os nossos requisitos para fazer o Upgrade Guide. Então a gente precisa do PHP 7.2, então já vamos confirmar. Se eu estiver enganado, essa máquina minha aqui está com o PHP 7.2. Eu estou com ele aqui, ó, PHP 7.2, você faz essa checagem, se não tiver você já precisa atualizar. E aí então, a gente precisa fazer a nossa primeira alteração de código aqui, que a gente vai lá no nosso composer.json e a gente vai trocar aqui o nosso Laravel, a inscrição dele, para a versão 6.0. E então vamos lá. Código fonte aberto, a gente vai procurar o composer.json e aqui a gente tem Laravel Framework, ele está na versão 5.8, asterisco, a gente vai mudar para 6.0. E aí então ele está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que verificar os pacotes que usam aqui de pacotes de terceiros, etc. E aí vamos ver o que acontece em frente. Esse ponto de você checar os pacotes de terceiros é muito importante. No nosso projeto a gente não corre esse risco porque a gente ainda não adicionou nenhum pacote de terceiro, então não tem nenhum problema. Aí aqui agora eu vou fazer um composer install, que ele vai fazer uma verificação. Ele viu que não tem nada aqui de diferente, então a gente vai fazer um composer update laravel/framework. E aí aqui agora ele já vai consultar o que a gente precisa fazer, e aí ele vai executar o comando. A hora que ele terminar aqui o comando, a gente retoma o vídeo. Bom, pessoal, ele terminou a atualização dos nossos pacotes. Então, se a gente procurar aqui nessa listagem que ele disse, provavelmente a gente deve encontrar aqui o Laravel. Vamos ver aqui, ó, Laravel Framework. Ele atualizou da 5.8.29 para 6.0.3. Nesse exato momento, aqui ele ainda diz que não deu nenhum erro. Se tivesse gerado algum erro, ia aparecer aqui. Então, nesse exato momento,
o nosso projeto já está na versão 6.0 do Laravel. Mas, como nem tudo é fácil, né? A gente ainda não para por aqui. A gente precisa seguir em frente aqui com o nosso Upgrade Guide para a gente checar se tudo que a gente está fazendo está de acordo ou não com o projeto em si. O que a gente precisa sempre levar em consideração num upgrade? Geralmente, quando a gente vai fazer um upgrade guide, a gente está lidando com um projeto que já está em produção, ele já está em andamento. A gente não vai simplesmente atualizar a versão e começar do zero o projeto. Então a gente precisa verificar passo a passo das recomendações que o framework faz, fazer cada uma dessas atualizações para a gente poder ter certeza de que o upgrade foi feito da forma correta e que não vai gerar nenhum bug, nenhuma instabilidade dentro do nosso projeto. Então aqui ele já está dizendo, olha, as políticas de autorização do controller, que são anexadas diretamente no controller através do Authorize Resource, elas vão ser diferentes, como agora elas vão ser view_any, com o método view_any. Então, a gente precisa checar em todos os acessos no nosso método index e então a gente precisa fazer... ele está dizendo aqui que se a gente não fizer isso com o view_any, elas vão ser rejeitadas na autorização. Como nós não estamos utilizando no nosso projeto essas políticas de autorização dessa forma, como era no 5.8, a gente não precisa fazer nada nesse momento. Aqui nos responses de autorização, a gente também, no nosso projeto, a gente não precisa fazer nenhuma mudança aqui. Ele está dizendo que as respostas manuais, agora a gente precisa usar o allow e o deny para que eles possam funcionar adequadamente. Aqui eu estou lendo bem rapidinho, então às vezes eu vou passar um pouquinho mais rápido de uma coisa ou outra. Aqui ele está dizendo que a nossa interface gate, ela provavelmente está sofrendo alguma mudança. Então ele está dizendo, olha, aqui ela é uma mudança de baixo impacto. Ele está dizendo, olha, essa interface gate, ela recebe um novo inspect, que é um método para implementar a interface manual. E aí, se a gente tiver alguma implementação dessa classe, ou seja, se a gente estendeu ela, a gente fez a implementação dessa classe numa outra classe própria nossa do nosso projeto, nós precisamos agora declarar essa assinatura do método inspect, porque senão ele vai dar problema, ele vai dar um pau, porque quando a gente faz a gente tem uma interface, a gente precisa implementar todos os métodos dela. Depois, ele está dizendo aqui já é uma mudança com Carbon, ela é de médio impacto, e aí ele está dizendo, olha só, o Carbon 1.0 não é mais suportado, e a gente precisa agora checar aqui que a gente está com o Carbon 2.0. Se eu não estiver enganado, a gente consegue ver o Carbon aqui nas nossas atualizações. Carbon, então ele está aqui. E a gente já estava com a versão 2.21 e aí agora ele está na 2.24. Então esse ponto aqui a gente já não precisa mais fazer nenhuma atividade. E aqui a gente já passa para o nosso para a nossa próxima etapa de configuração. Aí ele está dizendo o seguinte, o AWS Region, que é uma variável de ambiente, ela sofreu alguma mudança. Então, se a gente planeja utilizar o Laravel Vapor, que é um novo release que o Laravel fez, vou até abrir o site dele aqui para a gente poder passar rapidamente aqui nesse site para vocês verem o que é essa ferramenta. Ele é uma funcionalidade, quem tem acompanhado a evolução do Laravel tem observado que o Laravel como um todo tem gerado várias funcionalidades, vários serviços para nós desenvolvedores utilizarmos. Então o mais recente dele é essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta serverless. Depois você dá uma navegada aqui para você entender isso, é bem legal. Em alguns projetos pode ser interessante usar, em outros pode não ser interessante usar, mas enfim, o que a gente precisa ver nesse ponto do Upgrade Guide é que se você está usando ou pretende usar essa ferramenta do Laravel, você precisa configurar essas variáveis de AWS aqui no .env, lá nas nossas configurações de ambiente. Depois a gente segue em frente e aqui já é uma configuração para quem usa o Redis nos seus projetos. No caso do nosso projeto, nós também não usamos, então, e provavelmente nem vamos usar. Então
Isso daqui não deve mudar muito, mas ele só está dizendo que o cliente Redis ele mudou de Redis para o PHP Redis. Então a gente precisa checar aqui o nosso Redis.client com a nossa configuração. A gente vai tirar o Redis para o Redis. Essa configuração ela é feita no database.php, então a gente precisaria fazer essa mudança dentro aqui, ó, config database, e aí a gente vem aqui, ó, confere o Redis, e aí o nosso cliente aqui a gente faz a mudança de Redis para a gente pega ele aqui, o PHP Redis, e aí a gente coloca ele nesse amiguinho aqui. A gente pode até fazer um Ctrl F, a gente checa que realmente é só esses dois e faz essa mudança. Beleza? E aí se a gente estiver usando essa variável de ambiente também, que provavelmente aqui ela não está configurada, deixa eu ver aqui, ela não está configurada, só tem os dados de conexão do Redis, e aí a gente não precisaria mudar. Mas se no nosso .env estivesse também usando ele, e fosse o Redis que estivesse aqui, nós precisaríamos fazer também essa mudança. E aqui então a gente tem mais uma mudança que envolve o database. Essa aqui provavelmente vai impactar um pouco a gente, vamos dar uma olhada. Então ele está dizendo, ó, agora a gente tem uma cápsula table, que é o nosso método, que ó, aqui ele já está dizendo, ó, o public start function table. Isso daqui é quando a gente está usando os nossos migrations. Deixa eu ver se eu já consigo mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui, ó, table. Esse carinha aqui provavelmente é quem está sendo alterado. Então vamos dar uma checada se é isso mesmo ou se eu me enganei. Então vamos lá, é uma mudança de médio impacto e ele está dizendo, olha só, essa mudança ela só vai se aplicar para projetos que então não vai entrar para a gente, que são projetos que não são baseados no Laravel com o Illuminate Database. Então a gente não precisa preocupar com esse amiguinho. E aí ele está dizendo que a assinatura desse método, dessa classe aqui, manager, no método table, agora ele sofreu uma atualização. E aí a gente tem aqui, ele está dizendo que recebeu um alias com o segundo argumento. Então a gente tem o table, aí esse cara alias aqui, ó, esse aqui foi adicionado nesse método. O que ele está dizendo na prática? Se isso aqui fosse uma funcionalidade que nós estivéssemos utilizando, nós precisaríamos atualizar toda a declaração dessa função no nosso projeto. Então todo lugar que a gente utilizasse, nós íamos precisar entrar lá e definir esse segundo atributo aqui. Se a gente estivesse usando, por exemplo, já o terceiro, se a gente não estivesse usando nem o terceiro e estivesse passando só o primeiro, isso aqui já ia funcionar também provavelmente, pelo que eu estou lendo dessa assinatura, obviamente, né? Então vamos lá, o método cursor, ela é um método de baixo impacto, então a gente consegue agora que dentro da classe user a gente tem um método cursor. Agora ele retorna uma instância de lazy collection. Então antes ela retornava uma instância do generator e agora ela retorna um lazy collection. Então se a gente estiver utilizando esse método cursor do nosso user, nós precisamos provavelmente mudar a forma como ele trata os dados que são retornados. Ele sugere esse exemplo, ou seja, aqui a gente estaria pegando todos os usuários e a gente teria uma coleção da classe generator, e agora a gente passa a ter uma coleção da classe lazy collection. Então a gente precisaria mudar isso no nosso projeto, mais uma vez. Isso não interfere e a gente pode seguir em frente. Então agora a gente passa. E agora, pessoal, a gente entra aqui nessa seção do Eloquent, e nessa seção do Eloquent é algo que nesse exato momento no nosso projeto a gente não precisa fazer nada, mas isso aqui vai interferir no nosso desenvolvimento daqui para frente. É uma mudança relacionada ao método update dos relacionamentos que são belongs to. Se você ainda não sabe o que é isso aqui, belongs to, etc., não se preocupe que você vai ver muito, mas é muito mesmo nos próximos vídeos do canal. E se você que já é desenvolvedor Laravel, você obviamente já conhece esse relacionamento do Laravel. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando a gente usava essa declaração, a gente não tinha uma proteção do Mass Assignment, então a gente conseguiria passar qualquer informação aqui dentro e ela seria atualizada no banco. Com o Mass Assignment que o Laravel traz para a gente quando a gente está criando um objeto ou quando a gente está atualizando ele direto com a model, se a gente não coloca a declaração de o que pode ser aceito aqui, ele não aceita. Então a gente precisa dizer quais são os atributos que podem ser passados aqui. E dessa forma como ele está dizendo para nós,
A partir desse momento, a gente tem uma proteção de Mass Assignment e aí a gente consegue controlar quais são os dados que vão ser aceitos na hora de fazer um update. Então, por enquanto no nosso projeto, a gente não tem que fazer nenhuma mudança, mas aqui é a forma como a gente vai utilizar no nosso projeto daqui para frente, beleza? Então, vamos seguir em frente. Aqui ele está dizendo que os ToArray receberam uma mudança de médio impacto. E aí vamos ver, isso aqui está envolvido com todo mundo que tem essa interface Arrayable. E aí vamos dar uma olhada, ele precisa ter um key type que é o nosso primário aqui. E aqui ele está dizendo simplesmente para quem utiliza esse contrato. No nosso projeto nós não temos esse contratinho envolvido, essa interface, então a gente não precisa se preocupar aqui também. E aí a gente está chegando quase na metade do Upgrade Guide, vamos em frente que dá tempo. E aí então a gente chega na verificação de e-mail. Essa parte de e-mail nós vamos pular também, ela é uma mudança de médio impacto, você não precisa se preocupar para o nosso projeto, você só precisa se preocupar se você estiver utilizando o Must Verify Email, que é uma interface. Então, por exemplo, isso daqui, brevemente ele vai checar o seguinte: para você enviar essa função, fazer determinada atividade dentro do Laravel, o seu usuário precisa ter um e-mail validado. Então o Laravel ele já traz uma série de recursos para a gente em relação a isso. Por exemplo, fiz o sign up na plataforma, eu vou receber uma mensagem de e-mail para me confirmar o meu e-mail e dali para frente eu passo a ter acesso a outras funcionalidades. Isso aqui tudo impacta quando a gente usa esse recurso. Então, se a gente tiver dentro do projeto alguma coisa relacionada a isso, a gente precisa estar de acordo com o que ele está dizendo aqui dessas mudanças, beleza, pessoal? A gente pode seguir em frente e aí aqui começam os nossos helpers. Aqui nesse momento a gente tem string e array, então a gente já pode fazer um composer require nesses métodos, nesse pacotinho Laravel helpers. Então vamos fazer esse composer require aqui, limpar esse console, composer require Laravel helpers. Vamos dar uma olhada e aí ele está dizendo, ó, todos os str underline e array underline agora eles foram movidos para um pacote específico. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se a gente não usa esses helpers no nosso projeto, a gente tem agora a opção de não incorporar ele no nosso projeto, e se a gente quer utilizar esses helpers, a gente faz esse composer require e aí ele já vai fazer essa instalação aqui pra gente. Ela é bem rapidinha, é um pacotinho só, e aí já está tudo disponível para a gente utilizar aqui no nosso projeto. Em seguida, a gente tem aqui uma atualização referente à tradução do sistema, ao sistema de linguagem, de localização nossa aqui dentro. Se você não sabe, o Laravel oferece uma facilidade imensa para a gente ter um sistema bilíngue ou multilíngue, vamos dizer dessa forma. E aqui ele está dizendo que o LangTrans e agora o TransChoice, agora eles foram renomeados para LangGet e LangChoice. Então, para você que usa o LangTrans em algum lugar dentro do seu projeto, isso aqui vai passar a ser um LangGet. Então, vai ter essa mudança. E aí, todo mundo que usa a implementação dessa interface Translator, ela sofreu essa mudança, e aí a gente precisa mudar também as nossas implementações que foram feitas nisso. Mais uma vez, para o nosso projeto, não precisa fazer essa mudança. Tem um aviso aqui que é bem interessante, que é o seguinte: para quem precisa fazer essa mudança, precisa rodar um view clear para que o Laravel remova todo o cache das nossas views, e aí ele já atualize essas pré-renderizações das nossas views com essa nova declaração. Em frente, pessoal, a gente tem aqui as mudanças de e-mail, que aí elas estão envolvidas com o serviço de e-mail que está sendo utilizado. Então é uma mudança de baixo impacto. Ele está dizendo que o Mandrill e o Spark Push agora eles foram removidos. Então, se a gente quiser utilizar qualquer um desses drivers, a gente precisa buscar algum pacote externo. Eles não são mais por padrão pacotes do Laravel, beleza? Vamos seguir em frente. Aqui a gente tem uma parte de notificações com o Nexmo,
que se você quiser utilizar, você vai precisar fazer mais ou menos a mesma coisa. Então ele está dizendo, olha só, o Routing Maximum foi removido, também é uma mudança de baixo impacto. A gente tem agora o Password Reset, que isso daqui ele é o Password Validation. Então ele está dizendo que o Password Broker ele não mais restringe as senhas validadas. Então ele está só dizendo aqui pra gente como é que isso aqui vai funcionar se a gente estiver fazendo alguma implementação específica com esse ponto. No nosso projeto, você já deve estar até me xingando aí, porque toda hora eu falo no nosso projeto, mas enfim, no nosso projeto realmente nós não vamos usar isso daqui. É uma mudança que, se você implementou algo com a validação de password, você já sabe bem o que você precisa atualizar. Depois a gente tem os queues aqui do Laravel, que são os jobs. Esse ponto aqui nós provavelmente vamos trabalhar com eles, mas aí quando a gente chegar nesse ponto aqui, a gente vai passar com mais detalhes. Então a gente, qualquer mudança que a gente precise vir a fazer, ou qualquer forma de fazer que a gente passe a adotar uma outra metodologia, a gente vai entender. Só para você ter uma ideia, esse queue aqui são filas de processamentos de comandos que a gente pode fazer para o Laravel. Então a gente vai empilhando uma série de coisas que ele precisa fazer, por exemplo, como envio de e-mail, processamento, por exemplo, para checar se o usuário foi bloqueado hoje ou não porque ele não pagou assinatura, e qualquer outra coisa desse tipo a gente pode empilhar numa queue, e aí o Laravel em determinado momento ele vai executar isso para a gente consegue controlar isso tudo. Então depois a gente ainda tem aqui em relação às requests, então uma mudança de médio impacto, que ele está dizendo, olha, o nosso facade aqui, o input, recebeu alguma mudança. Então vamos ver aqui, ó. Antes ele tinha uma primária duplicada da request, tal, e ele foi removido. Beleza, então a gente tinha lá o request input. Então se a gente estiver usando o input get, a gente precisa agora chamar o request input. A gente já não utilizaria essa forma de consumir esses dados, mas isso aqui eu já vi em vários projetos, da gente sempre usar assim lá nos controllers, na hora que a gente está recuperando alguma informação, em requests, utilizar essa declaração com input get. Isso aqui já não funciona mais, então a gente precisa usar o request input, e aí isso já passa a funcionar. Depois a gente tem esse scheduling, que isso daqui é quando a gente vai fazer o schedule de algum comando aqui no Laravel, e aí ele tem também uma mudança de baixo impacto. Então a gente, antes na release anterior do Laravel, o schedule between, ele estava com um comportamento confuso através das datas, por exemplo, essa história aqui. Então agora ele está dizendo, ele só está dizendo aqui a mudança que ele fez, então isso aqui não tem nenhum problema para a gente. Em seguida a gente tem o storage, que ele tem uma mudança que ele está dizendo, olha, mais um driver que foi removido, que é a mesma coisa que a gente viu lá em cima. Então, se a gente estiver usando esse driver aqui, a gente vai precisar procurar um pacote de terceiro para que ele possa vir a funcionar com o nosso Laravel 6.0. Bom, pessoal, e aqui agora a gente está chegando no ponto das rotas. Isso aqui é uma coisa que a gente, para o nosso projeto, a gente já precisa ter uma atenção maior. Aí agora não é uma coisa que no nosso projeto nós não vamos usar, isso a gente também precisa ter uma atenção maior, que ele está dizendo o seguinte: quando a gente tiver uma rota que o parâmetro é opcional, ele mudou a forma como isso se comportava. Então numa rota que a gente tinha barra profile, barra algum parâmetro que é opcional, no 5.8 se a gente usasse o nosso route dessa forma, ele iria compor a nossa rota desse jeito. Ou seja, a gente tem um parâmetro location e aqui a gente passou um parâmetro status. E aí ele aceitava o active, ou seja, o valor, como se fosse o location. E aí ele gerava isso daqui dessa forma. A partir do Laravel 6.0, ele vai começar a considerar que se a nossa chave aqui esperada no parâmetro opcional se chama location, se a gente definiu o que é location, e aqui no nosso route, quando a gente passa o status, ele vai omitir o parâmetro location porque ele é opcional, e aí então ele vai colocar isso aqui como carry parents aqui dentro da nossa URL, um status active, como está nesse caso, beleza? É simplesmente isso que ele mudou, assim como aquela outra mudança que a gente viu um pouquinho acima, é algo que a gente não precisa mudar nada no projeto agora, mas vai interferir daqui para frente para nós. Seguindo em frente, e a gente está chegando no final aqui
Ele está dizendo que o nosso Form Request Validation Data, que é um método, sofreu uma mudança de baixo impacto. Então ele está dizendo que o nosso Validation Data dos requests, ele mudou de protegido para public. Então, se a gente tiver sobrescrito alguma implementação dessa interface, a gente precisa atualizar ela. E aí, meus amigos, fim de papo, Upgrade Guide completado e o nosso projeto vai estar pronto para seguir em frente. Então, eu quis fazer esse passo a passo aqui com vocês bem rapidinho para vocês verem que o seguinte, nem tudo que está no Upgrade Guide a gente precisa executar alguma atividade. Então eu vou só rodar o nosso servidor aqui novamente para vocês verem que o nosso projeto está rodando. A gente atualizou tudo que diz respeito ao nosso projeto e daqui para frente, vida que segue, Laravel 6.0 rodando. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter um prazer imenso em te responder. Aquele abraço e a gente se vê no próximo vídeo.